Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma edição de Conversa de Sábado à Noite. Hoje temos o nosso convidado Pedro Potier, que é ilustrador e concept artist e lead artist na empresa Marmalade Game Studios, em Lisboa. Mais uma vez, obrigado por teres aceito o convite. Obrigado pelo convite. E eu gostaria de começar por uma questão que nós fazemos a toda a gente, que é: o que é que te inspirou para seres artista? Quais foram as tuas primeiras inspirações? Eu sempre desenhei a minha vida toda. Não é? O meu pai trabalhou em publicidade toda a vida, o meu avô era carpinteiro, portanto já havia essa tradição na família. E eu lembro-me de muito novo, estava na escola, naquela altura em que tem que se escrever qual é a profissão que queres seguir. E eu sei lá qual era a profissão que eu queria seguir. Mas olhei para o miúdo que estava ao meu lado e ele escreveu desenhador. E eu disse, é isso, desenhador. E mais ou menos a partir daí eu decidi sempre que queria ser desenhador. Porque eu sempre desenhei, eu sempre gostei muito não só de ver, mas de copiar os desenhos que via. Tinha acesso a muita banda desenhada, a muitos livros, a muita coisa quando era pequeno, e tudo isso foi-me impulsionando sempre nessa direção. Portanto, eu comecei muito novinho, sem nunca pensar muito bem se aquilo era uma profissão ou não que se pudesse ter. Simplesmente tinhas aquela necessidade, aquele bichinho de continuar a fazer e fazias. Sim. O que é uma boa motivação. Sim. Muitos artistas começam muito nessa veia. Basicamente, eles começam por dizer: eu gosto de desenhar, então eu desenho. Mas o gosto torna-se em algo mais. Sim. Com os anos. Todas as histórias que eu ouço, de uma forma geral, são todas muito semelhantes, que são pessoas que sempre tiveram o gosto, e eu acho que quando nós somos pequenos toda a gente tem um certo gosto e uma certa apetência para o desenho. Só que depois, ao longo da vida, as pessoas vão ganhando outros interesses e outras apetências. Mas no caso dos artistas, é uma coisa que fica sempre connosco, não é? É aquilo. E depois, quanto mais fazemos, mais percebemos que temos que aprender mais e procuramos mais e vamos conhecendo mais. E então está sempre em crescimento. É uma coisa muito interessante da nossa área, é que todos os dias nós conseguimos descobrir uma coisa nova, uma vertente nova que nos interessa e que podemos seguir por ali e que nos fascina. E no fundo também tem a ver com o processo de maturação da pessoa e do artista, que inicialmente podemos começar à procura de uma coisa tão simples como: eu quero chegar a este desenho X com este estilo só porque acho peculiar, mas depois ter um interesse maior e querer fazer mais e mais. Sentiste essa necessidade? Sim, é assim, eu acho que, pelo menos no meu caso, houve uma fase em que eu acho que é natural que eu só desenhava, okay? Eu copiava coisas, tinha as minhas ideias, mas só desenhava, não me preocupava muito com a parte mais académica, mais técnica da coisa. Pronto. E então, só muito mais tarde, quando comecei a ter colegas meus que também desenhavam e tinham o mesmo gosto e a mesma paixão, é que eu comecei a ver que eles estudavam muita coisa, estudavam anatomia e estudavam referências e viam filmes e paravam os filmes e faziam cópias de filmes e não sei o que mais. Foi um tipo de coisa que nunca me tinha muito ocorrido, porque eu sempre desenhava naturalmente aquilo que me vinha à ideia e aquilo que eu queria. E mais a partir dessa altura é que eu comecei mais a preocupar-me com a questão do estudo e com a questão de ter uma certa estrutura no meu desenho e na minha arte. Mas isso foi uma coisa que fui descobrindo aos poucos, ao longo da vida. E depois esse processo acabou por se repetir depois várias vezes ao longo da minha carreira, em momentos diferentes. Que eu ia sempre... Chegava uma altura que eu já estava a entrar um bocado no mesmo registro de só desenhar instintivamente aquilo que eu queria, okay? Baseado nas experiências passadas.
E havia alguém que dizia, não, olha, vê aqui esta cena e vamos estudar aqui isto. E eu parava e voltava-me a focar no estudo, numa disciplina diferente, quer seja pintura digital, quer seja animação, quer que fosse. E sentia sempre que dava um grande salto em termos da qualidade do meu trabalho, exatamente cada vez que parava e fazia um bocado esse ponto da situação. Algo que desafiasse, exato. Algo que basicamente criasse um desafio que te permitisse crescer, Sim, no fundo. sim. Porque existe muito aquele conceito do plateau. Normalmente os artistas, e estou a dizer no teu caso e no meu também, porque eu partilho de ser autodidata em alguns aspectos, e eu também sinto que se nós não estivermos constantemente a desafiar-nos a nós mesmos para crescer, existe aquela sensação que chegas a um ponto em que não evoluís. Sentiste isso no teu percurso? Não foi tanto... isto repetiu-se em vários momentos. Não foi tanto que eu tivesse sentido isso, foi que de repente me fizeram ver isso. Por comparação com os trabalhos de colegas meus, de pessoas que tinham exatamente a mesma formação, os mesmos gostos, que trabalhávamos nas coisas semelhantes, e eu via uma maturação no trabalho deles que eu dizia assim, mas espera, partimos todos do mesmo ponto, o que é que está aqui a acontecer? Exato. E depois eu percebi... Estamos a fazer as mesmas coisas. Eu percebi que há aqui um estudo e há aqui uma dedicação e há aqui um desconstruir das coisas que eu não estava a fazer. E depois eu quando passei a dar aulas, eu passei a reforçar muito esse tipo de aprendizagem, de não fazer só as coisas, mas pensares e analisares o que é que estás a fazer, o que é que estás a desenhar. Ainda há bocadinho nós falamos do teu gosto pela BD. E tu ainda te recordas de qual foi a primeira BD que tu viste? Aquela BD que te chamou a atenção e que te disse assim, eu quero fazer isto, ou gosto de fazer isto? Não. É assim, há vários momentos. Eu sempre tive bandas desenhadas na minha casa. O meu pai e a minha mãe eram colecionadores ávidos de banda desenhada. Ali mais ou menos na década de 80 e de 70, 80, inícios de 90, havia uma edição massiva de banda desenhada em Portugal, quer pela Média Ibérica, quer pela ASA, quer pela Futura, todas essas editoras. E editava-se muita banda desenhada. E o meu pai comprava aquilo tudo. E então, o meu pai tinha uma estante gigantesca de bandas desenhadas e aquilo era um bocado a minha entretenga quando eu ia para a casa dele ao fim de semana. E para além disso, também muito cedo, como a minha mãe também sempre gostou muito de banda desenhada, também, pronto, davam-me aquilo que se dava às crianças, suponho, dos tios Patinhas, das turmas da Mónica, essas coisas. Eventualmente, depois eu, por minha própria iniciativa, progredi para os super-heróis da Marvel e da DC. E eu lembro-me de, numa revista, seria talvez um Heróis da TV, uma coisa qualquer assim, da editora Abril, uma história do X-Men, número 126. Eram as edições brasileiras que saíam cá. E eu fiquei muito espantado com aquilo, porque era uma história do X-Men, que eu já conhecia a versão original, mas aquilo era um X-Men que eu nunca tinha visto. E era um X-Men dos runs do Chris Claremont e do John Byrne, e aquilo foi assim uma coisa que eu, uau, o que é isto? Porque era diferente de todo o tipo de coisas super-heróis que eu tinha visto até à data. E esse número em particular me marcou-me bastante. Mas eu depois sempre li muitas outras coisas, eu sempre li também muitos franco-belgas. Eu fui lendo ao longo de vários meses, se calhar vários anos, a saga do Valérian, do Mézières e do Christin. Lia ocasionalmente, também lia muito, lia os Asterix todos, obviamente, lia muitos Lucky Lukes, lia muito os Spirous. Portanto, foi uma mescla de todas estas coisas. Eu não me recordo de qual terá sido o primeiro. Recordo-me que todos estes livros acabaram por me influenciar bastante.
Já agora, tendo em conta as influências, para contextualizar um bocadinho para as pessoas que nos estão a começar a ver agora, o teu percurso não foi inteiramente direcionado para VDs. Não iniciaste o teu percurso com essa ideia em mente, ou inicialmente tinhas isso em mente? Não, eu sempre fiz banda desenhada, mas nunca achei que isso pudesse ser carreira. Sempre achei que poderia fazer, mas que precisava de fazer outra coisa qualquer que não fosse banda desenhada. E de certa forma é um bocado isso a minha filosofia até aos dias de hoje. Eu comecei inicialmente, pronto, além de todos aqueles pequenos trabalhos que uma pessoa vai tendo durante a juventude, eu comecei inicialmente por trabalhar em publicidade, a fazer storyboards, a fazer anúncios, a fazer promos e essas coisas todas. E foi por aí que eu comecei a minha carreira profissional. Em termos de educação, em termos de formação, tu fizeste uma passagem pela Faculdade de Belas Artes de Lisboa. Sim, eu entrei no primeiro ano de escultura da Faculdade de Belas Artes de Lisboa. Okay. Eu nunca lá fui. Okay. Porque quando começaram as aulas, há uma justificação para isso. quando começaram as aulas, foi exatamente no mesmo ano em que surgiu em Portugal uma empresa de animação chamada Magic Toons, que estava a recrutar pessoas e eu candidatei-me. Até foi, nós estávamos numa festa de passagem de ano em casa de uns amigos. E qualquer coisa antes da meia-noite, ou algo durante a noite, passou o anúncio na televisão de género: jovem, queres ser animador, candidata-te para esta empresa. Eu olhei para aquilo e disse assim: pronto, olha, tenho o ano de 1999 feito, porque é isto que eu vou seguir. E candidatei-me a essa empresa, a Magic Toons, mais uma série de amigos que eu já conhecia e outros amigos para a vida que acabei por fazer lá. E entrei e estive lá, exatamente um ano, não sei se chegou a um ano, mas começou e aquilo começou logo com uma formação muito intensa em animação, e pronto, eu estava completamente focado naquilo e paralelamente ao mesmo tempo eu estava a fazer banda desenhada e estava a lançar banda desenhada nas seleções da BD, da Mera Ibérica. E nós estávamos a fazer uma saga lá com eu e os meus comparsas do Fantasia Studios. Estávamos a fazer uma saga que aquilo ligava umas histórias com as outras, e então acabei por decidir trabalhar e não ir para a escola. Mas isso basicamente até foi uma boa escolha. No fundo, motivou-te a trabalhar mais. Sim, sim, eu deveria ter retomado o percurso académico mais tarde. Só que Sentiste necessidade de? Desculpa? Sentiste necessidade de o fazer em termos de tentar, não digo justificar o percurso, mas criar uma base sólida? Sentiste necessidade do lado académico das coisas? Senti mais pelo passar pela experiência de ter toda a vivência académica e de género e tentar tirar o máximo de aprendizado que eu conseguisse dos cursos, apesar de eu achar de certa forma que se calhar não era totalmente vocacionado para aquilo que eu quereria fazer. Mas era um curso de escultura, e o curso de escultura que sempre me disseram é que tinha um foco muito grande na parte do desenho, que era sobretudo isso que me interessava. Era ter umas bases académicas de desenho e conviver com toda essa parte. Que eu depois, de certa forma, acabei por fazê-lo por minha conta. O que é diferente, mais uma vez, é aquilo que eu depois cheguei à conclusão quando comecei a dar aulas, é um bocado diferente tu estares a fazer a tua formação por ti próprio
que requer uma certa disciplina e requer que tu tenhas de ir à procura de pessoas para te... Sim. não é avaliar o teu trabalho, mas verificar... Direcionar um pouco. Sim, Exato. sim, exatamente. Porque são pessoas com mais experiência do que tu e com experiências diferentes que te podem dizer assim, olha, ok, tu estás a ver isto, mas se calhar o panorama que podes ver pode ser mais alargado. E gajo, ok, boa. Esse tipo de Se calhar coisas. aquilo que como autodidatas demora, vamos exagerar assim um bocadinho, 2 meses, com acompanhamento demora 2 semanas. Sim. Isto é um exagero assim muito... Sim, mas é um bocado isso, E também te serve, conforme cada pessoa é uma pessoa, mas conforme as pessoas, teres um mentor, teres um tutor, acaba por te obrigar a focar-te e a teres que prestar contas, de certa forma, a alguém. Okay? Porque é muito difícil, pelo menos para mim, ter a disciplina de estabelecer um programa de estudos, respeitá-lo religiosamente. Agora então é quase impossível, mas pronto. Mas aqui há uns anos atrás, quando tinha outra disponibilidade, tornava-se muito difícil. Porque havia sempre outras coisas para nos distrair e é assim. E a partir do momento em que a gente tem uma obrigatoriedade para com outra pessoa, okay, isso acaba por nos focar mais na nossa própria aprendizagem. Sim. Ainda te lembras de algum momento marcante durante a tua formação? Alguma coisa que te definisse e dissesse assim, ok, esta foi a minha escolha, esta é uma escolha para mim? Tiveste algum momento desses ou foi mais uma progressão posterior à tua formação que te foste sentindo mais essa... Não, é como eu te disse. Toda a minha formação acabou por ser muito autodidata. Eu andei na António Arroio, tive excelentes professores na António Arroio e é uma escola muito vocacionada para as artes e está a envolvência e os teus colegas e era quase mais os projetos que eu fazia com os meus colegas que tornaram a vivência da escola muito, muito interessante e muito gratificante. Mas de resto, toda a outra formação que eu fui tendo ao longo da vida, eu fiz muita variedade de trabalhos e eu fui tendo sempre a necessidade de me formar e de aprender coisas específicas como Flash, como Unity, como fazer storyboards, como fazer animação, todas essas coisas, e eu tive que aprender isso, quer dizer, tive que aprender isso para os cargos que ocupava nas empresas onde tive. De maneira que foi um bocado feita assim a minha formação. Eu francamente preferia que não tivesse sido. E acho que Okay. acho que hoje em dia há todo um sistema de formação que as pessoas podem seguir e que podem seguir e a formação pode ser muito mais específica para aquilo que cada pessoa quer seguir. Há mais variedade nas ofertas e nos cursos, quer online, quer mesmo presencial em algumas escolas. Mesmo cá em Portugal já começa a haver algumas coisas interessantes com bons formadores, com pessoas que trabalham na área, portanto estão-te a falar de experiências práticas, que era uma coisa que há uns anos dificilmente tu tinhas. Por exemplo, em termos de design de jogos, eu lembro-me que foi em 2008 ou 2010 que eu comecei a ouvir que havia sítios que estavam a começar a adaptar-se para terem cursos de design de jogos. Que eram coisas que qualquer pessoa pensava, não, isso é só lá fora, aqui dentro não conseguimos fazer. Sim, já agora, uma coisa peculiar é o porquê da mudança, o porquê da transição entre o desenho prático, a ilustração, o marketing e para videojogos. Como é que foi dada essa transição? Os meus gostos, apesar de eu ter uma paixão muito grande pela banda desenhada, os meus gostos espalham-se um bocado pelos vários ramos artísticos e de entretenimento, de uma forma geral. Isso por um lado. Por outro lado, é uma questão de oportunidade. Porque eu, quando saímos da Magic Toons, da empresa de animação, eu juntei-me mais alguns colegas e alugámos uma sala e tínhamos um estúdio e continuámos a produzir animação para a Anima Nostra. Trabalhámos nos patinhos, trabalhámos
no Chiclete com Banana, fizemos alguns filmes de animação cá em Portugal. E enquanto isso foi acontecendo, de repente apareceram pessoas ligadas à área dos videojogos que estavam a querer começar a desenvolver videojogos cá e montaram uma empresa. E montaram uma empresa e através de conhecimentos, conheceram-nos, as pessoas lá do nosso estúdio, e propuseram-nos: olha, a gente vai montar aqui uma empresa e contratamos-vos. E nós, ok, porreiro. E eu comecei a trabalhar em videojogos um bocado assim. Porque eu sempre gostei, a vida toda sempre gostei muito de jogos. E portanto eles dizem: queres ir fazer jogos? E era uma coisa que eu nunca tinha pensado em fazer até aí. De certa forma um bocado como a animação. Apesar de eu gostar muito da animação, eu nunca tinha pensado, ok, vou trabalhar em animação. Não, mas apareceu a hipótese de ir para aquela empresa, fui para aquela empresa e estive lá durante um ano. Depois a empresa acabou e depois surgiu estas pessoas que nos propuseram ir trabalhar para uma empresa de jogos. E nós dissemos: está bem, vamos lá. E então foi uma coisa completamente nova que eu nunca tinha feito na minha vida e nós trabalhávamos em Flash e eu fui comprar um manual de Flash e passei um fim de semana a ler aquilo. Mas depois muito do que eu aprendi de Flash e de animação de Flash e de programação para jogos foi com os meus colegas da empresa, porque aquilo, às vezes, como é que tu fazes isso? Faz assim, ok. Pronto. E fui aprendendo muito assim. E depois acabei, de certa forma, por me ir mantendo em empresas de jogos por pessoas com quem eu tinha trabalhado nestas duas outras empresas, quer de animação, quer nestas de jogos, que à medida que foram surgindo mais hipóteses em Portugal, os meus colegas estavam lá, ou quando se falava de alguém, contactavam-nos a nós, e eu acabei sempre por ir depois seguindo carreira nestas empresas à medida que elas foram surgindo. Então, basicamente, tu ias progredindo e ias explorando mais esse mercado. Uhum. Isso é uma coisa até bastante interessante. No sentido de videojogos, depois como é que tiveste... Porque isto pode não ser do conhecimento do público, mas tu és lead artist no estúdio Marmalade Game Studios. Sim. Como é que surgiu essa oportunidade? Foi também na base do que estivemos a falar até há bocadinho ou foi algo mais espontâneo, mais peculiar? Não. Essa oportunidade foi criada por nós, de raiz. Então, como eu estava a dizer, eu passei por várias empresas de jogos. Trabalhei numa empresa chamada Game Invest, que era uma empresa relativamente grande que albergava uma série de estúdios. E tivemos lá durante algum tempo. Depois aquilo também deu lá uma reviravolta e nós acabámos por sair. Eu andei sempre um bocado assim, já. Um ano trabalhava numa empresa, um ano estava em freelance. Um ano trabalhava em empresa, um ano estava em freelance. E então, quando saímos dessa empresa da Game Invest, depois tive mais algum período de tempo parado e depois fui trabalhar para outra empresa chamada Biodroid. E nós, na Biodroid, um dos nossos clientes era a Marmalade inglesa e nós fizemos 2, 3... Não, fizemos mais. Fizemos qualquer coisa com 4 projetos com eles. E correu muito bem e criámos muita afinidade com as pessoas de Londres. Nós inclusive estivemos lá a trabalhar no estúdio deles durante algum tempo e criámos uma grande afinidade e uma grande sinergia com eles. Quando a Biodroid acabou, a nossa equipa, que éramos 7 pessoas, se não estou em erro, a nossa equipe reunimos-nos e dissemos assim: vamos fazer a nossa própria empresa. Nós temos a experiência, nós já temos aqui 5 anos de experiência a trabalhar nisto, vamos montar a nossa própria empresa. E depois lembrámos-nos: já agora a Marmalade continua a fazer outsource, vamos entrar em contato e perguntar se não querem trabalhar connosco em outsource, se eles mandam-nos para cá trabalho. E a gente faz isso em outsourcing, da mesma forma como vocês estavam a trabalhar com as outras empresas com as quais vocês trabalhavam. E a resposta deles foi: então, e se em vez disso nós fôssemos aí, montássemos uma sucursal da nossa empresa, montássemos uma Marmalade Game Studios Lisbon
e vocês eram nossos empregados. E nós temos, está bem, pode ser. E todo este processo foi incrivelmente rápido. Todo este processo foi muito, muito, muito rápido. Isto foi coisa que foi resolvida em 1 mês, 2 meses. Foi uma coisa muito, muito, muito rápida. E pronto, e estamos exatamente agora em julho a fazer 5 anos de empresa, que está cá em Portugal. E pá, as coisas têm corrido muito, muito bem. Nós passámos de um grupo inicial de 7 pessoas, neste momento temos 19 ou 20 pessoas em Lisboa. Já é bastante considerável, tendo em conta que em Portugal sentes que há um grande investimento ou há uma grande aposta neste tipo de coisas, assim na tua perspectiva de profissional? Pensas que existe um investimento nos jogos ou é uma coisa que está só agora a começar a florescer, entre aspas? Hum, hum. Eu não tenho de todo a noção qual é o investimento que há em Portugal na indústria dos videojogos. Se calhar devia ter, mas não tenho, porque os exemplos que eu tenho das empresas grandes que nós temos cá e das empresas que estão a trabalhar no setor e que estão a contratar e a reunir mais gente são sucursais de empresas estrangeiras. É o caso da Marmalade, é o caso da ZPX, que é uma sucursal da Funcom, é o caso da Miniclip, é o caso da Saber Interactive agora no Porto. Eu estou-me a esquecer de alguém. Agora também abriu cá uma empresa, também uma sucursal da Lockwood. Sim. Portanto, são tudo sucursais de empresas estrangeiras que, por motivos óbvios, antes da pandemia, decidiram vir para Portugal, porque os nossos salários são apetecíveis, temos bom tempo, temos boa comida, as pessoas são simpáticas, é seguro. E temos profissionais com vontade de trabalhar e que querem explorar. Temos profissionais com vontade de trabalhar. Temos um certo déficit em termos de profissionais com experiência de trabalhar em estúdios e com ou seja, nós precisamos de se calhar de quadros intermédios na área dos videojogos. Nós precisamos de uma coisa que não temos porque não há indústria assim há tanto tempo. Nós precisamos de pessoas que tenham uma carreira a trabalhar em estúdios, que percebam de produção, percebam como é que um jogo é feito e que já tenham alguma experiência a trabalhar em equipe. Nós temos muita gente, muito, muito, muito boa gente a ser formada e a sair das escolas e a aparecer agora, e muita gente a trabalhar no mercado indie, pessoas com muita experiência também já a trabalhar no mercado indie, mas estamos um bocado nestes dois extremos. Temos pessoas que já trabalham em videojogos há muitos anos e já têm um estatuto mais de lead ou de já pré-estabelecidos de referência, pelo menos. Sim. Ou pessoas que acabaram de sair e que precisam muito ainda de uma certa formação e de um treino para se poderem inserir numa equipe. E que nem todas as empresas têm essa disponibilidade. Ou seja, por exemplo, nós se calhar podemos contratar uma pessoa que seja muito promissora em termos do trabalho que faz, mas isso significa que vamos ter depois que tirar uma fatia relativamente grande do nosso tempo para, de certa forma, formar essa pessoa. É quase como um investimento. No fundo é um investimento. É um investimento. Mas isto eu acho que isto faz parte do processo de formação das equipes, porque, obviamente, qualquer pessoa que entre, nós temos de lhe explicar o nosso método de produção e como é que nós fazemos as coisas dentro da empresa. Sim. Mas é ainda mais complicado se estás a tentar dar a formação não só do método de trabalho da empresa, mas depois também de algumas coisas um bocadinho, eu não diria rudimentares, mas que se calhar que uma formação base. Sim, uma formação académica ainda não te preparou depois para quando entras no mercado de trabalho e te paras com determinadas coisas que podem ser coisas que provocam stress às pessoas, que provocam que as pessoas bloqueiem com o trabalho.
e que na realidade são coisas que nós arranjamos mecanismos para as ultrapassar com o trabalho e com a experiência. É quase como, no fundo, é um trabalho extra de educar as pessoas para que elas Uhum. consigam sentir à vontade e consigam ter algum desembaraço, digamos assim. Em relação à indústria dos jogos e vendo mais do lado dos artistas, existe um pormenor muito importante que é a arte nos videojogos. Há muitas pessoas que não consideram a arte do videojogo uma forma de arte válida. Tens alguma opinião acerca disso? Ou alguma vez experienciaste algum tipo de, entre aspas, preconceito para com esse tipo de noção? Eu, vamos É lá que ver. essa aí é complicada. Não é, porque. Vamos lá ver. Eu quando comecei a andar na escola, as pessoas não nos deixavam ler banda desenhada porque diziam que aquilo ensinava mal português. Porque nós tínhamos muita banda desenhada que era versões brasileiras. E então as pessoas Sim. na escola não se podia ler banda desenhada porque ensinava mal português. Ou seja, há sempre preconceitos relativamente às coisas da parte de quem não compreende ao certo aquilo que está a falar e cria logo uma noção pré-concebida do que é que as coisas são. Banda desenhada é para crianças e é mal escrito. E não é. Banda desenhada, de certa forma, é aquilo que se chama uma droga de entrada para a literatura, porque é a forma mais fácil de pôr Sim. as pessoas a ler e a ler sistematicamente, é que a banda desenhada porque está acompanhado de bonecos. Não é? É uma Portanto, espécie de stepping block que a pessoa chega ali e diz: Ok, é isto, e depois. Pronto. Mas havia esse preconceito quando eu andava na escola. Relativamente aos videojogos, quer dizer, eu acho que é irrefutável para qualquer pessoa com sentido crítico e com sentido estético Sim. que há videojogos que são obras de arte, não é? São obras de arte complexas, muito complexas, que envolvem muita gente a trabalhar e podem ser criticados no sentido de que se perde um bocado a noção do autor e a noção de individualidade. Há alguns jogos que são considerados obras de arte e que as são, e que eu olho para eles e vejo que aquilo é só uma amálgama de várias ideias e tenho alguma dificuldade em ver alguma coisa de original nesses jogos. Isso não me impede porque eu não gosto deles e que não os desfruto à mesma. Há patamares, há muitos patamares e estamos a falar do jogo todo como uma obra de arte, só a arte dentro dos jogos ser uma coisa específica. Eu diria a arte direcionada para o videojogo e o videojogo em si. São duas coisas separadas, eu sei. Mas, por exemplo, a arte no videojogo, no fundo, também é arte. Não importa o mídia, é simplesmente um mídia diferente. Sim. Eu acho que Sim. essa ideia é muito... Sim. E se quiseres, podemos olhar para as pessoas que estão envolvidas na produção e ver os seus trabalhos, quer nas produções que eles fazem, quer depois fora dela, todo o trabalho e todo o currículo que eles desenvolvem, quer seja os animadores, quer seja as pessoas do 3D, quer seja as pessoas de concept art, todas as pessoas do interface. Tudo aquilo precisas de ter um sentido. Mas já precisas ter uma excelente formação técnica, porque é a forma que te permite resolver os problemas rapidamente. Depois precisas ter um grande sentido estético para criar um produto que seja agradável ao maior número possível de pessoas. E, portanto, estes dois fatores, não é? Sim. É um bocado dizer que aquilo não é arte, é um bocado estar a menosprezar o trabalho e o das esforço pessoas que fazem técnico aquilo, não é? Quer dizer, mesmo vamos lá ver, se calhar é por causa do sistema de produção, mas mesmo um desenhador industrial que tenha de estar a desenhar peças de uma máquina, aquilo tem a sua mestria, aquilo é preciso perceber de perspectiva, é preciso perceber de modulação das formas e das sombras, de claro escuro, além de toda uma quantidade enorme de pormenores técnicos.
não é? Sim. O artesão não é menos criativo, não é? Só porque faz coisas... Sim. Se uma pessoa for a ver no desenho técnico, uma coisa que é bastante prevalente é a capacidade da pessoa imaginar o objeto no espaço. É uma componente até bastante importante de um artista, diria eu. Independentemente da área, o saber conceptualizar o objeto, saber visualizar o objeto, ajuda a conseguir alavancar muitas coisas. A quantidade de disciplinas e de ginástica mental que, por exemplo, um artista conceptual tem que ter para videojogos é vasto, porque tu precisas mediante aquilo, o projeto que tens a trabalhar, mas precisas de perceber de figurinos, precisas de perceber de estrutura, precisas perceber de mecânica, precisas perceber de anatomia, precisas de... São todas estas disciplinas, não é? Que tu precisas de compreender de certa forma para estares a desenvolver conceitos visuais que depois vão ser adaptados por pessoas e transformados em personagens, em objetos, em cenários, no que quer que seja. Sim, porque depois com a experiência esses artistas ainda têm a noção daquilo que é prático e o que não é consoante o tipo de jogo que estão a fazer. Imaginemos que estamos a fazer uma figura 3D e ela tem um modelo que é demasiado clunky, demasiado desproporcional para a ação que nós queremos que a personagem faça. Então nós temos que adaptar o design. É um trabalho que basicamente varia muito de adaptação. Sim, em termos Não, mas é isso, é porque em termos de produção, quando nós estamos a falar de videojogos, de uma forma geral nós estamos a falar de produção, estamos a falar de várias pessoas a trabalharem em série e com várias partes que se ligam, não é? Ou seja, um concept artist não pode estar a trabalhar no vácuo, a criar um personagem, uma coisa qualquer, tudo o que lhe venha à cabeça. Há uma série de condicionantes, quer sejam técnicos, por causa de qual é o tipo de jogo que estamos a fazer, qual é o público para o qual estamos a fazer este jogo, qual é o grau de complexidade que, por exemplo, um personagem pode ter, e depois como é que este personagem vai ser apresentado. Vai ser um personagem em 2D, vai ser uma animação em 2D, vai ser um personagem em 3D. Sim. Tudo aquilo que nós fizemos em termos de desenho depois é replicável em 3D e continua a fazer sentido. Ou seja, viável. Exato. É todo um processo, não é? É todo um processo. E isto pode ser, género, um mau concept artist pode só fazer uma cena qualquer, mandar e o pessoal do 3D que resolva. E eles às vezes resolvem. E acontece. Só que fazem um redesign todo. Acontece. Não, sim. ou o teu design não chega ao produto final porque não era prático, ou estás a dar um trabalho acrescido à pessoa que vai pegar naquilo a seguir a ti, desnecessariamente. Sim. Né? E tem que haver um bocado esse cuidado de preparar o nosso trabalho o melhor possível para quem for pegar a seguir perceber o que é que tem para fazer. Não é? Que está sempre a melhorar, mas a base tem que ser no fundo sólida o suficiente para a pessoa não sentir que está... Sim, mas dito isto, depois as dinâmicas mudam muito de empresa para empresa e de projeto para projeto e até de equipe para equipe, porque tu podes estar a trabalhar... eu cheguei a fazer uma coisa com um colega na Marmalade que nós chamámos peer-to-peer concept art, que era só, eu estava lá dele e dizia, olha, estou a imaginar uma coisa assim, 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 assada, e ele fez aquilo em 3D e disse, é isso mesmo, bora, siga. Portanto, também pode funcionar assim. Também é um pormenor bastante importante, que é a comunicação. Sim. No fundo, a comunicação também ajuda bastante para alavancar as... É fundamental. É fundamental. Sim. Dentro dos projetos que tu fizeste, há algum projeto que te chame mais a atenção? A nível, seja artístico ou mesmo em termos profissionais, que te tenha completado mais? É assim, mais recentemente, os dois projetos que mais me marcaram, o primeiro foi a criação do curso de Concept Art na ETIC,
que eu dava aulas no curso de videojogos da ETIC, de concept art, e eles propuseram-me desenvolver um curso inteiro de concept art nos moldes diferentes. É um curso anual. E isso foi, foi uma coisa que me consumiu muito, muito tempo de trabalho, onde eu estive lá ainda durante 3 anos, não só como coordenador do curso, mas também como formador. E foi uma experiência muito interessante, porque tu quando estás a dar aulas, quando estás a preparar as aulas e a rever as matérias, estás de certa forma a fazer uma espécie de um sumário das várias disciplinas dentro da tua cabeça e a esquematizar uma série de informação que eu já cá tinha, mas que não tinha sido esquematizada daquela forma, porque Para te tem que ser conseguires passar para outra transmitida. pessoa. Portanto, isso foi muito interessante, e o contacto com os alunos todos que nos passaram lá também foi muito interessante, porque perceber os diferentes... a paixão das pessoas é uma constante, mas depois os diferentes graus de Dedicação? sim, sim. No fundo. Sim, a dedicação era também era bastante constante, não é? Contudo, há níveis, mas ir vendo o progresso das pessoas e o progresso não ser exatamente aquele que tu esperas de determinada pessoa, porque havia pessoas que começavam a um nível muito alto e depois aquilo de certa forma estabilizava um bocado, havia pessoas que começavam num nível um bocado diferente e de repente tinham ascensões meteóricas e toda essa parte era muito interessante. E o outro projeto foi nós termos montado a sucursal de Lisboa da Marmalade Game Studio, que é assim o meu projeto dos últimos 5 anos. E é nisso que nós temos estado focados a trabalhar. Eu mantive sempre muito trabalho como freelancer, além destas coisas. Além de dar aulas e trabalhar na Marmalade, eu mantive sempre muitos projetos como freelance. Mas estes são assim os 2 projetos grandes que definiram os últimos anos. Sim. Dentro daquilo que tu disseste agora, que também fizeste muito trabalho de freelancer, para as pessoas que nos estão a ver e que possam ter essa experiência ou que queiram entrar no mundo do freelancer, quais são as experiências que gostarias de partilhar que possam ajudar as pessoas no futuro? Ou no presente, neste caso. Sim. Sim. Pronto. Eu comecei também ao longo dos anos, eu durante algum tempo eu fiz muitos manuais escolares. Trabalhei como freelancer para publicidade, fiz algumas ilustrações de livros, consegui, aqui há uns anos atrás, fazer uma cena que estava na minha bucket list, que foi ter uma banda desenhada publicada no mercado norte-americano, de uma personagem chamada Tent Muse. Portanto, posso riscar esse lado da minha lista. E mais recentemente, e aquilo que eu me tenho estado a focar mais em termos profissionais, é ilustrar para livros de role-playing games. E como é que eu fiz isso? Eu fui falar com as pessoas. Eu andei a procurar ver o que é que havia de mercado de ilustração, porque aquilo que eu gosto de fazer, além de banda desenhada, é a ilustração de fantasia. E pronto, sempre adorei livros de Dungeons and Dragons, e sempre adorei Magic the Gathering e todo esse tipo de coisas. E muitos dos artistas desses livros têm sido grandes referências minhas nos últimos anos. E então eu pensei, bom, deixa cá ver o que há em termos de mercados de roleplay. E entrei em contato com eles, mandei-lhes algumas amostras da minha arte, mandei para montes de sítios
e houve 2 que me responderam positivamente. Um deles foi a Cobalt Publishing, com quem eu trabalho regularmente. Faço ilustrações para uma série de livros que eles têm através de um Patreon chamado Warlock, que são livrinhos, compêndios de histórias curtas e de aventuras para módulos de Dungeons and Dragons. Sim. Trabalhei com uma editora chamada Evil Hat e fiz 2 livros inteiros para eles. E tenho estado mais focado nesse aspecto. Agora, voltando à tua pergunta, que conselho é que eu tenho a dar? Aquilo que me parece é que quem quiser trabalhar nisto por cá tem que ter tem que ter uma multidisciplinaridade. Ou seja, não há trabalho suficiente para uma pessoa se especificar. Ou seja, imagina que eu só quero desenvolver personagens. Eu sou capaz de arranjar um trabalho a fazer personagens, né? Pode aparecer uma produtora que diz assim, olha, nós vamos fazer um anúncio para uma marca qualquer e queremos criar uns personagens em 3D e precisamos que tu nos desenvolvas os personagens. Ok, correto. E isto é um trabalho. Findo esse trabalho, não te vai aparecer logo no dia a seguir trabalho para desenvolvimento de personagens. Trabalho. Exato. Se fores à procura, se calhar há trabalho de storyboards. E tu pegas nos trabalhos de storyboards. Acabando o trabalho de storyboards, se calhar não há personagem, não há storyboards, há outra coisa qualquer. E eu fui sempre fazendo isso e, de certa forma, os meus colegas também iam fazendo isso, sendo que alguns conseguiram especificar-se mais, mas não começaram por trabalhar só especificamente numa coisa. Tu tens que... eu, de certa forma, eu considero-me um artista visual, um artista de desenvolvimento visual. Ou seja, todo este espectro de coisas eu consigo pegar e consigo fazer. Há coisas onde eu, se calhar, consigo dar uma resposta melhor ou onde eu me foquei mais. Sim, mas é de conseguir sempre arranjar trabalho nestas várias vertentes de coisas dentro da área. Porque é o que há por cá. Se começarmos a falar em termos de mercado internacional, no mercado internacional já começa a haver, como há um número maior de empresas e de instituições que produzem coisas diferentes, se calhar é mais fácil tu teres só trabalho a fazer uma coisa específica. Okay? Mas também tens que mandar para vários sítios, pressuponho. Sempre. Quase como... Sempre. Exato. Sempre. Eu tenho amigos que trabalham em animação, que tiveram a trabalhar em estúdios grandes, em produções grandes, durante algum tempo. Acabou a produção, vieram embora. E agora têm que ir outra vez à luta e vão para outra produtora trabalhar noutro projeto diferente. Achas que... Desculpa estar a interromper. Não, diz. Não, eu ia te perguntar se achavas que, por exemplo, os artistas que trabalham nestas empresas, que no fundo passam a ser mais freelancers do que realmente trabalhadores efetivos. Porque é algo mais mutável, há uma necessidade se calhar maior de mudança e isso permite a pessoa ter mais estabilidade, ou achas que é uma coisa que se calhar não é tão assim? E a pessoa só faz freelance? Aos vários modelos. Nós, na nossa empresa, e é um modelo que existe em Inglaterra, há uma figura que é o contractor. E o contractor é uma pessoa que é contratada para uma jornada. É contratada ou por um projeto ou por um tempo fixo. E durante esse tempo tem todas as regalias e os estatutos de um empregado a tempo inteiro da empresa, só sabe que aquilo é a prazo. E isto é uma realidade é uma realidade lá fora que é possível porque há muitas empresas e há muita oferta diversificada, não é? De género. Sim. Só em Londres há imensas empresas de desenvolvimento de videojogos de todos os tamanhos.
Há empresas que só fazem código, há outras que só fazem modelação, há uns que fazem animação e VFX. Sim. E há estúdios que produzem tudo, há estúdios que só produzem parte do processo do jogo. Se fores procurar, por exemplo, editoras de roleplay, existem algumas, umas centenas, não sei, mas umas dezenas largas existem. Sim. De todos os tamanhos e patamares, não é? Eu tive sorte que calhei na graça destas duas, tanto da Cobalt como da Evil Hat. Mas pronto, mas existem imensas e depois... mas até que tu conseguires arranjar esse trabalho mais específico, a solução para mim foi sempre diversificar o meu trabalho. Já agora nós temos aqui uma questão de uma pessoa que nos está a ver, de Filipe Moreira, que diz: boa noite, qual é a tua rotina para um processo de trabalho? Varia do que é que estamos a falar, não é? Mas se calhar não varia assim tanto. Eu trabalho sempre da mesma forma. É olhar para o briefing que nos dão, tentar descortinar o briefing da melhor forma possível, verificar com quem nos passou o briefing, quer seja diretor de arte, quer seja um produtor, o que é que, se há alguma dúvida, se há ali alguma coisa que não está clara e que precisa que seja clarificada. Tirando isso e tirando eu as minhas notas daquilo que tenho de fazer, eu vou fazer pesquisa e perco ali um bocadinho de tempo à procura de pesquisa, à procura das referências que se enquadram mais com as ideias que eu já tenho e ao mesmo tempo tentar descobrir coisas que eu não estava sequer a pensar nelas, mas que se encaixam no briefing que foi pedido. Faço uma colagem com estas referências todas e a partir daí depois começo a esboçar as várias ideias das coisas. Numa fase ainda inicial do esboço, quando eu já tenho mais ou menos alguma ideia de que caminho é que a coisa está a ir ou não, eu apresento, quer o meu diretor de arte, quer o meu produtor, pronto, a pessoa responsável. Andamos ali mais um bocadinho para a frente e para trás até aquilo ficar definido que está certo. E depois é finalizar as coisas. E depois provavelmente ainda há de haver mais algumas iterações. Se forem jogos, há mais algumas iterações, certamente. Há mais algumas iterações, certamente. Se for para ilustração, a coisa acaba por ser aprovada nesta fase, a não ser que haja um erro gritante que tenha passado. Sim. Porque na ilustração, desculpa estar a dizer isto, mas acho que é muito na base de orçamento. A pessoa tem um conceito X, requer trabalho Y e nós vamos fazer um orçamento tal. Se for preciso de alterações, é um acréscimo. Ou tu tens uma metodologia diferente quando vês uma ilustração? O processo é sempre este. E o processo implica que tenham que haver revisões ao longo do processo. As revisões servem para não haver alterações no final. Porque tu, no final, quando entregas o produto já passou por várias revisões, ou pelo menos uma, no mínimo. Portanto, aquilo está finalizado. Alterações, é como eu digo, só se forem coisas gritantes, sabe? De género, eu, de alguma forma, entrego um personagem que tem um dedo a mais. Okay? Eu entrego, sabes? Às vezes o cansaço, a pessoa chega ali. Qualquer coisa desse género. Pronto, se for assim um erro gritante, aquilo vem para trás. Sim. Mas isto, eu estou a falar de clientes estrangeiros. E eu tenho tido muita sorte com os meus clientes estrangeiros. Clientes cá eu não tenho. Já tive bastantes. Mas o processo foi sempre muito este. Fomos sempre debatendo as várias alterações ao longo do processo para quando eu entregava o trabalho final. Uma coisa ou outra, obviamente, uma pessoa tem que rever. Mas estava fechado. Nunca tive muito... Enquanto freelance, nunca tive muito, assim, grandes problemas de muitas alterações.
isto se calhar é uma questão assim um bocadinho técnica. O Filipe Moreira novamente questiona-nos quais as qualidades mais valorizadas pelas entidades empregadoras e quais as técnicas ou também é valorizado pequenos soft skills, ou seja, técnica ou soft skill? Sim. Sim. Soft skills são importantes, porque como nós estamos a falar aqui atrás, na produção de videojogos, que é aquilo que eu faço, capacidade de comunicação é fundamental, não é? Porque tu estás a trabalhar em equipe, não estás a trabalhar isolado. Portanto, uma pessoa que seja um bom comunicador, que seja bom ouvinte, receptor, que consiga gerir o nível de stress de uma produção de uma forma positiva, canalizar aquilo Sim. para lhe dar motivação e não para se auto-anular, tudo Sim. isso é importante. Tudo isso é muito importante. As qualidades técnicas são fundamentais, não é? São fundamentais. Sim. Mas também é verdade que não são de sempre o fator decisivo. É uma combinação dos dois. Desculpa estarem a te interromper agora neste momento, não Sim. percas aquilo que vais dizer, Ok. porque estamos a chegar aos À 20 hora. segundos Ok. da marca de 1 hora. Nós vamos concluir a stream neste momento e vamos retornar dentro de minutos. Ok. Até já. Até já. Não sei se tu recordas da questão que nós estávamos a ter ainda há bocadinho. Estávamos a falar de soft skills e skills completas. Não sei se te lembras muito bem do seguimento que... Sim. Mas é muito. Essencialmente é isso. É de género. Como em todos os trabalhos, de género, tudo que tu tenhas que interagir com outras pessoas, é preciso ter alguma capacidade de trabalho de equipe e de saber gerir todos o stress e todas as situações do trabalho, porque faz parte, não é? E ainda por cima, como estamos a falar de um meio criativo, há de haver sempre pessoas com opiniões muito sólidas e muito afirmativas, e é preciso saber. Há quem diga quem usa aquela expressão que é Jack of all trades, master of none, que é és mestre de muita coisa, mas às vezes não se é mestre de nada. Mas sim, mas isso aplica-se mais às hard skills, vá. Isso aplica-se mais a de género, por exemplo, sei fazer animação, sei fazer storyboard, sei fazer character, sei fazer veículos, sei fazer 3D, sei fazer coisas. Sim. E todas estas vertentes, se tu as conseguires dominar, são uma mais-valia para ti. Okay? Sim. Porque é mais essa valência que tu tens. Agora, de uma forma geral, convém que tu escolhas uma disciplina que vai ser a tua carreira, que vai ser o teu rumo. Porque o teu foco. Porque as pessoas vão sempre procurar mais um especialista para resolver o seu problema. Okay? As pessoas vão ter contigo porque gostam dos teus desenhos a preto e branco. Okay? Curtimos bem dos teus desenhos a preto e branco. Andámos a procurar no mundo inteiro E aquele desenho específico. pessoas que fazem desenhos a preto e branco e adoramos os teus desenhos a preto e branco e queremos que venhas fazer desenhos a preto e branco para nós. E a gente diz, está bem. De qualquer forma, se eu for ver o meu foco no meu portfólio, é sobretudo isso que eu tenho muito dos últimos tempos. É muitos personagens, muitas situações a preto e branco, muitas figuras de fantasia. Portanto, as pessoas veem isso e dizem assim, olha, gostávamos que tu viesses fazer.
exatamente aquilo que tu fazes. Porque estamos à procura de um especialista e é o teu caso. Agora, isso não significa que eu, como faço todas as outras coisas e sei outras coisas, significa que eu depois de estar lá dentro, de qualquer que seja o projeto, se aparecer uma coisa assim, precisamos de alguém que faça uma capa a cores. Eu digo, ok, eu sei pintar a cores, eu posso fazer isso. Ok, porreiro. Não é? Portanto, precisamos de alguém que nos faça o design de um personagem. Sei fazer design de personagem, vamos lá. Portanto, é um bocado por aí que tu tens que ir, que eu fui sempre gerindo a minha vida. Porque, por exemplo, eu entrei na Biodroid. Eu sou sempre contratado eu fui sempre contratado para as empresas de jogos para fazer coisas que eu não sabia fazer. E que eles perguntavam, sabes fazer isso? Eu sei. Não sabia. Ok. Mas nunca. A primeira empresa contrataram-me para fazer jogos em Flash. Já fizeste jogos em Flash? Pronto, está bem. E aprendi a fazer, né? Aprendi a fazer. Na outra empresa, na Biodroid, contrataram-me para pintar texturas em 3D. Nunca tinha pintado texturas em 3D na minha vida. Fazia ideia Fazer do os que aquilo bitmaps, fazia. basicamente. Sim. Pintar texturas. Davam-me o personagem, os cenários em 3D, eu tinha de fazer texturas para aquilo. Nunca tinha feito na minha vida. Mas disse, ok, bora, vamos lá. Fazes? Faço, então não faço. E fiz. E aprendi a fazer. Mas o que aconteceu foi que depois estando dentro das empresas, à medida que iam surgindo outras oportunidades e coisas diferentes para as quais eu tinha mais apetência, eu acabei por ir sempre preenchendo esses cargos. Ias tipo direcionando para conseguires. Desculpa, diz? Eu estou a dizer mais no sentido, ias direcionando para conseguires ter algo mais focado naquilo que tu querias mesmo dentro da empresa e dentro da indústria dos jogos. Sim, eram situações que iam surgindo naturalmente. Porque, acabando um projeto, aquilo que eu disse relativamente ao mercado de trabalho também é verdade dentro de uma empresa. Ou seja, tu tens um período em que estás a fazer uma coisa específica, seja conceitos para um novo tema do Game of Life, okay? Que é um dos jogos que nós temos a Marmalade. E nós temos um modelo de negócio que nós temos o jogo base e depois oferecemos skins e avatares e veículos. E oferecemos, vendemos todas as coisas. Pronto. E então isso é uma produção que é preciso ser feita. E eu posso ter muito trabalho durante algum tempo a criar os vários mundos para depois ser desenvolvidos em termos da produção, como isso pode acabar e eu preciso de fazer arte promocional para marketing ou preciso de estar a fazer ilustrações que vão aparecer dentro de outros jogos ou preciso de mudar para outro jogo. Portanto, dentro das empresas também há isso, também há. Tu estás a trabalhar num determinado projeto, fazer uma coisa. Dificilmente, em empresas do tamanho da minha, se calhar mesmo em empresas grandes, tu consegues estar sempre a dar o mesmo tipo de trabalho à mesma pessoa. Até acho que há empresas que têm a política de fazer rotação, que é também para não queimar os artistas, entre aspas, em termos de criatividade. Há quem faça um bocadinho isso. Sim, e eu acho que os próprios artistas, muitas vezes, eles querem isso. Porque eu tive 3 meses a pintar postais para um dos nossos jogos, que é o Game of Life Vacations. Ao fim de 3 meses a pintar postais, tu se calhar queres outra coisa, não é? Já, ok, agora vamos deixar de pintar postais, agora vamos só desenhar a traço ambientes para o Monopólio. Pronto, fui desenhar ambientes para o Monopólio. E andamos um bocado isto, o que também é bom para a pessoa não queimar. Portanto, os próprios artistas, eles próprios às vezes também preferem que as coisas sejam um bocadinho assim. Eu não Já digo que agora, não existe aquela pessoa que gosta de desenhar um personagem específico e pode estar a vida toda só a fazer aquilo. Fantástico. Okay? De uma forma geral, eu preciso de mudar um bocadinho as engrenagens também para
para me divertir com aquilo que estou a fazer. Para desbloquear um bocadinho também, às vezes, desanuviar. Em relação, agora direcionando um bocadinho a ti e ao teu percurso, quais são os teus projetos atuais que tu tens? Um, eu estou fora da empresa, eu passo a vida metido em coisas. E neste momento eu tenho estado há sensivelmente 2 meses, a coisa assim, eu tenho estado reunido com uns amigos meus de há 25 anos, que nós tínhamos um projeto chamado Fantasia Studios, que era um estúdio informal de artistas de banda desenhada, com inspiração nos cómics. Pronto, e nós encontrávamos no Rossio e íamos ao McDonald's e mostrar pranchas uns aos outros e tudo mais. E desenvolvemos vários projetos e várias tramas que se interligavam umas com as outras. Inclusive tivemos 3 fanzines e tivemos parte das nossas histórias publicadas nas seleções da BD. E agora, ao fim deste tempo todo, como a coisa está mais ou menos a fazer 25 anos, decidimos criar um grupo de Facebook chamado Fantasia Studios 25 anos, onde temos estado a ir rebuscar parte do material que tínhamos dessa altura e também estamos a fazer versões novas desses personagens e é uma celebração que nós estamos a fazer entre nós para nos divertirmos. A nossa ideia era fazer um bocadinho mais do que isso, era fazer mesmo um livro, era fazer algumas exposições, era participar em algumas exposições, era participar agora no Festival de Banda Desenhada da Amadora, que foi cancelado agora, e portanto ainda não sabemos muito bem o que é que vamos pegar nesse projeto aí para a frente. Eu continuo a fazer banda desenhada, eu tenho estado a fazer eu voltei à banda desenhada há relativamente, há coisa de 3 anos, mais ou menos, tive muito tempo sem fazer, e comecei a colaborar com um projeto de um autor chamado Miguel Jorge, que foi uma pessoa com quem eu também tinha trabalhado aqui há muitos anos, e lançámos uma revista de banda desenhada em Portugal em 95, se não me engano, chamada Arte 9. E o Miguel Jorge agora recentemente voltou a reunir as tropas e tem um projeto chamado Apócrifos, que é uma coletânea de banda desenhada por vários autores. Pronto, e ele contactou-me e eu voltei a fazer banda desenhada um bocado à custa do Miguel Jorge e do Apócrifos. E então tenho mais uma história para o Apócrifos e simultaneamente também comecei a colaborar com a Saída de Emergência, que eles têm uma revista chamada Bang, que é distribuída gratuitamente na FNAC, é trimestral, se não me engano, e tem um suplemento, tem algumas páginas de banda desenhada e eu comecei a colaborar com eles e tenho feito algumas histórias para essa revista. E depois, paralelamente, também estive a colaborar com o site da revista Bang, para onde estava a escrever textos, a entrevistar artistas portugueses que eu considero fantásticos e que muita pouca gente conhece. E eu estava um bocado apostado em divulgá-los através do site da revista Bang. Tenho o trabalho para a Cobalt, como costume, e há coisa de um mês fui contactado por uma empresa norte-americana que eu tive de verificar 2 vezes se era realmente a empresa ou um scammer. Sim, se era verdade ou não, mas é verdade e já comecei a fazer umas coisas com eles e então estou a trabalhar para o Wizards of the Coast neste momento. Parabéns. Sim, obrigado. Para quem não conhece, o Wizards of the Coast é uma empresa até bastante renomada, digamos assim, que faz os jogos de MTG. Sim, eles fazem Magic the Gathering, que é assim o grande IP deles. Eles aqui há uns anos compraram Dungeons and Dragons, e então eles também fazem Dungeons and Dragons.
E pronto, estou a trabalhar para a Wizards of the Coast a fazer ilustrações para eles, que é assim, uma coisa que eu belisquei-me várias vezes e tive que ir verificar se a pessoa era mesmo uma pessoa que trabalhava lá e o que é que estava ali a passar com aquilo. E pronto, e é isso. Eu julgo que é isso. Eu sou capaz de ter mais qualquer coisa, mais qualquer projeto que eu me esteja a esquecer. Entretanto, vamos ler aqui mais uma questão. Aqui uma pessoa que pergunta: nestes projetos de BD, és tu também o criador das histórias? Eu gosto muito de trabalhar em parceria e gosto muito mesmo nas bandas desenhadas, eu gosto muito de trabalhar em parceria. Durante muito tempo eu tive uma colega que era a Ana Freitas, que fazia as minhas artes finais, porque eu não tinha jeito nenhum para as artes finais. Eu tenho trabalhado sempre com coloristas, entre elas a Mariana Flores e a Patrícia Furtado. E neste momento todas as histórias de banda desenhada que eu estou a fazer são escritas pelo Eliseu Gouveia, que tem o condão de me fazer rir à gargalhada cada vez que eu estou a desenhar as histórias dele. Não é que sejam histórias, as histórias não são cómicas, são histórias de piratas e de monstros e de aventuras, só que a forma como ele escreve os textos, eu estou a desenhar e eu estou-me a rir, dizendo, cada vez que leio uma das frases dos personagens, eu desato-me a rir, portanto, aquilo dá-me um gozo tremendo de estar a fazer aquilo. Ainda anteontem estava a fazer a balonagem de uma das histórias e estava-me a rir. Não estava a rir sozinho porque estava aqui a Patrícia, mas estava-me a rir, que é fantástico. Já agora temos aqui mais uma questão do público. Como artista, há algum projeto ou sonho que ainda não fizeste, mas está nos teus planos? E ele já agora está a dizer que adora a live e um abraço. Eu estou a trabalhar para a Wizards of the Coast. É, exato. Para a ilustração é um dos marcos, digamos assim. Está lá, não é? Está lá, não é? Eu comento, estava a comentar com a Patrícia Furtado, com a minha mulher, que nós estamos os dois completamente exaustos, porque temos uma criança de 2 anos que é um furacão. Temos os dois trabalho a tempo inteiro. Eu estou a trabalhar para a Marmalade a tempo inteiro, ela está a trabalhar para uma empresa de slot machines a tempo slot machines a tempo inteiro. E depois temos os nossos projetos de freelance, no meu caso, a Wizards of the Coast, e no caso dela que está a escrever um livro. Portanto, estamos assim, entendo, a viver o sonho, mas completamente de rastos. Ocupados a 100%. Por acaso, isso era uma das questões que ficou de colocar, que era como é que tu, como artista, equilibras o teu dia-a-dia e o teu trabalho? Como é que fazes o equilíbrio? Porque é uma questão bastante pertinente. Temos dias muito, muito compridos. Temos rotinas que não podemos escapar por causa do nosso filho. E é assim, e nós acabamos muitas vezes por estar quase a trabalhar nos intervalos de ir mudar uma fralda ou ir pô-la à escola, ou agora com a história da pandemia e de termos ficado em casa, temos mais tivemos com ele durante 2 meses, e além disso e do trabalho, tivemos ainda mais acrescido o problema de ter que lidar com a casa, não é? Que são tudo coisas que têm de ser lidadas. Temos que lidar com o facto de termos uma criança de 2 anos, temos de lidar com o facto de termos um trabalho a tempo inteiro que temos de dar resposta e vazão ao trabalho, e temos de lidar com o facto de termos uma casa, que é preciso ir às compras, é preciso limpar a casa, é preciso pôr a roupa a lavar, todas essas coisas. E é complicado. É um bocado tentar conciliar o dia-a-dia para que a casa não engula completamente aquilo que é o espaço de trabalho e vice-versa também. Pá, nós felizmente temos uma divisão que é esta onde eu estou, que é o nosso escritório, e está separada do resto da casa, e é só mesmo de escritório, pronto, e de quarto de brincadeiras do meu filho. Mas isso foca muito, ajuda-nos a focar bastante no trabalho, naquilo que temos que fazer.
gente se estivesse a trabalhar na sala, trabalhava na sala, não? Mas pronto, mas isto ajuda bastante. Já agora, isto é uma questão assim um bocadinho marota da minha parte. Como é conciliar a vida de dois artistas? Em termos de projetos, alguma vez pensaram em fazer projetos em conjunto? Neste caso, eu sei que tu tens projetos em conjunto. Com... Gostarias de falar um bocadinho de... Sim, ah, sim, é assim. Nós, apesar de tudo, trabalhamos em áreas mais ou menos diferentes, porque a Patrícia trabalha muito mais no editorial e pronto, eu em termos de freelance, eu neste momento só estou a fazer roleplay. Portanto, isso cada um tem as suas áreas separadas. Depois temos os nossos empregos, onde também temos as nossas equipes. E depois aquilo que nós acabamos por fazer, nós fazemos muito de diretor de arte um do outro ao longo dos projetos. Ou seja, eu desenho uma coisa e ela diz, olha, vê isto aqui, vê este braço não está bem, esta perspectiva não está bem, já esta composição está toda amarada, esse tipo de coisas. E eu faço um bocado a mesma coisa a ela, já me diz, olha, esta mão está mal desenhada, já mais para cima, esta cabeça está cortada. Acabamos por fazer, complementamos-nos assim. Nós já fizemos alguns projetos em conjunto. Nós fizemos uma banda desenhada para o Apócrifos, para um dos volumes. Acho que foi de fantasia, não foi? Ou de crime. Foi do crime, foi do crime, foi do crime. Foi do crime. Foi- Foi do crime. Nós criámos um casal de detetives. Nós também gostamos os dois muito de histórias de detetives e da Agatha Christie, Poirot, e todo esse tipo de coisas, Sherlock Holmes. Dramas policiais Sim. e noir. Não sei se também Sim. gostas de noir. Sim. Um bocadinho mais pesado, mas Mas é muito nós é mais coisas ali da época vitoriana, Arthur Conan Doyle, esse tipo de coisas assim. E pronto, e fizemos essa banda desenhada, foi escrita por ela, foi desenhada por mim e colorida por ela. Nós temos um projeto nosso que é um site chamado abelardo.pt e o Abelardo é um gato que havia num Airbnb que nós ficámos em Barcelona aqui há uns anos e era um gato que veio da Argentina para a Espanha. Era um gato muito gordo que estava lá na casa e que fazia parte quase da mobília da casa. Nós achámos fantástico. Então nós quando voltámos dessa viagem criámos o Abelardo. E o Abelardo é uma espécie de um imprint nosso, que nós temos o site e nós usamos o Abelardo também para fazer algumas edições nossas. Nós houve uma altura que estávamos a fazer o circuito das convenções de cómics. Então fizemos cá as Comic Cons e fomos a lead ao Photo Bubble. Também tivemos lá uma banquinha e tivemos a vender as nossas bandas desenhadas e as nossas cenas. Então criámos o Abelardo um bocado para isso. E nós no site tínhamos ideia daquilo depois evoluir para uma coisa maior, mas no site depois acabou de certa forma para nós também irmos escrevendo e fazermos se calhar o equivalente a um blog ou uma coisa assim desse género que agora já está um bocadinho mais em desuso. E eu escrevi para lá alguns. Deixa-me só ver aqui uma coisa que eu acho que isto. Ok. Eu, a certa altura, estava a escrever artigos sobre ilustradores do século passado, ilustradores da Golden Age of Illustration americana, que eu desconhecia de uma forma geral e que eu descobri, tive assim uma revelação assim, fantástica, dizendo, todo este manancial de artistas super influentes para muito daquilo que se faz hoje em dia em termos de concept art e de fantasy art, que eu desconhecia completamente. Então estive a estudar e escrevi uma série de artigos sobre esses artistas que estão lá no site do Abelardo. Parte das entrevistas que nós estávamos a fazer no site da Bang também depois eram para migrar para o site do Abelardo. É de certa forma um espaço nosso para nós irmos colocando este tipo de coisas, muito à semelhança de um blog. Sim. Mas inicialmente era essa a ideia ou vocês queriam fazer algo um pouco mais direcionado à comunidade? Nem que fosse uma comunidade pequena, mas algo que englobasse mais pessoas? Ou foi sempre um projeto intimista? Inicialmente
Inicialmente a ideia era só para ser uma coisa nossa. Era só para ser um espaço nosso. Iríamos acrescentar as entrevistas que nós fizemos aos artistas, a alguns artistas portugueses, mas era sobretudo para os nossos projetos, para nossas coisas, para a banda desenhada que nós fizéssemos, para livros, para eventualmente nós tínhamos pensado em fazer workshops ou formação, e iria passar tudo por lá. Depois, eventualmente, de género, deixámos de ter tanta disponibilidade para nos dedicar a mais um side project e pronto, então aquilo está um bocadinho parado à espera que nós tenhamos tempo para voltar a pegar no projeto. Mas é sempre algo que fica como base para o futuro. Sim. Tem aqui uma pequena questão que eu não sei, acho que nós já respondemos a isto, mas alguma experiência profissional que mais te marcou? Acho que nós chegamos a responder a isto. Há uma pessoa que perguntou agora aqui recentemente. Sim. E eu tenho muitas que me marcaram pela negativa, mas... Também pode ser, se assim for. mas essas não vale a pena a gente estar muito a focar a pensar nisso. Mas pronto, foi realmente o curso de Concept Art na ETIC e agora a Marmalade Game Studios, que tem sido a melhor experiência que eu tenho tido a trabalhar em empresas de videojogos, quer em termos profissionais, quer em termos pessoais. Também a empresa foi formada, de certa forma, por um grupo de amigos, não é? Pessoas que já tinham transitado da Biodroid, e a equipe era tão coesa, assim, que nós achámos que facilmente poderíamos ter uma empresa, e o facto é que cá estamos ao fim de 5 anos e temos tido muito sucesso, felizmente, porque podia não ter corrido bem, mas acabou por correr e eu acho que é uma boa recompensa, quer para mim, quer para os meus colegas, principalmente por causa de certas coisas que nós passámos, de onde viemos. Sim. E, portanto, estamos aqui 5 anos depois e estarmos contentes e numa empresa que está a singrar é uma grande recompensa. É uma recompensa, no fundo, pelo trabalho que foi feito, e é uma recompensa merecida. Foi uma aposta a certa altura, foi uma aposta continuar onde estávamos, que depois se traduziu nisto, não é? Se traduziu em termos criado a sucursal da empresa cá. Sim. Agora, nós estamos a chegar quase à parte final. Se ainda tiverem questões, podem colocá-las agora, porque nós estamos a chegar aos últimos 2 tópicos. O que é que nós temos como questão aqui? É as tuas recomendações de artistas portugueses, seja artistas ligados à área dos videojogos, ou área de ilustração, ou pintura, ou aquilo que tu achares pertinente partilhar com o público, para que o público possa ver. Agora é o momento. Sim, pronto. Isto, eu adorava estar aqui só a dizer nomes de pessoas, de artistas fantásticos que nós temos em Portugal neste momento. Eu acho que nós estamos a viver algo que para mim é completamente diferente de tudo, que há tanto artista tão bom a trabalhar em Portugal neste momento, que são desconhecidos da maior parte das pessoas, que é como eu digo, gente, podia estar aqui agora a debitar nomes que nunca mais acabava. Não tendo nós esse tempo, eu gostaria de... Ups. Ok. Eu gostaria de destacar 2 pessoas que foram meus colegas na ETIC. Um deles é o Tiago Lobo Pimentel, que é um artista de mão cheia, além de ser um gajo fantástico. Ele é incrivelmente bom
não só profissionalmente, como formador. Ele tem de género, uma disponibilidade e uma forma de transmitir conhecimentos às pessoas que eu acho fantástico. E foi uma pena de género, não ter, ele não ter estado connosco mais cedo no projeto da ETIC, mas neste momento é ele o coordenador do curso de Concept Art da ETIC, portanto está em muito boas mãos. É muito boas mãos. Outra pessoa é a Joana Mosi, que é uma artista de banda desenhada, exclusivamente de banda desenhada, que também entrou connosco no projeto da ETIC ao fim de 2 anos, se não me engano. E também é uma formadora excelente, além de ser uma artista de mão cheia, já com uma série de álbuns de banda desenhada publicados, cada um melhor que o outro, e que neste momento está mais vocacionada para a formação e tem 1 ou 2 cursos de banda desenhada a decorrer, além de mais outras formações que ela faz. E todas as quintas-feiras ela mete no Instagram uma historiazinha curta de banda desenhada, que são todas deliciosas. Oh. Mas é banda desenhada no sentido de mais direcionada a cómic ou mesmo a dita tradicional? Porque existe a webcomics, que são formatos mais pequeninos, digeríveis, ou é mesmo... Não, ela faz uma sequência de imagens para o Instagram. Ou seja, é uma imagem, swipe, uma imagem, swipe, uma imagem, swipe. Mas as histórias são todas fantásticas. São todas slice of life. Não têm todas que fazer sentido, mas ela tem ali ela tem ali um... é o que ela diz. Ela tem uma alma velha dentro do corpo de uma pessoa jovem. E então vai buscar ali coisas com requintes muito interessantes. Sim. Bem, agora estamos no momento final. Da mesma maneira como nós já fizemos a outras pessoas, vamos-te perguntar a ti e vamos-te desafiar a desafiares uma pessoa a vir fazer uma live connosco. Ok. Então, mas podemos desafiar o Tiago Pimentel, que eu acho que vai dar um convidado excelente. Com certeza. Portanto, é essa a minha sugestão, sim. Tiago Pimentel, fica combinado. Sim. Bem, queria agradecer a toda a gente e especialmente a ti por teres aceito o convite e queria desejar a todos um bom fim de semana e vemo-nos na próxima edição. Mais uma vez, muitíssimo obrigado e uma boa noite. Obrigado então, Deus, boa noite. Tchau, boa noite.